Chega mais perto, meu filho, minha filha, puxa um banquinho e se ajeita com calma, porque essa roda que começa agora não é só para ouvir história bonita, não. É para lembrar de você por dentro. Aqui é o Ancestralidade, um cantinho onde a gente costura silêncio com palavra, onde a gente mistura emoção com ensinamento e onde a espiritualidade não é disputa, é caminho. Talvez você tenha chegado aqui com o coração meio cansado. Talvez você esteja tentando entender por que algumas coisas se repetem na sua vida. Talvez você sinta que carrega peso demais, que se cobra demais, que tem dias em que a cabeça corre e a alma fica para trás. Ou talvez você só esteja com aquela sensação estranha de que existe algo maior, algo antigo, algo verdadeiro, chamando você de volta para o eixo. E é por isso que hoje a prosa é séria e é doce ao mesmo tempo. Você já reparou que muitas religiões e tradições falam de coisas parecidas, só que com nomes diferentes? Justiça, amor, sabedoria, fé, caminho, como se fossem partes de um mesmo tecido, costurado por mãos invisíveis ao longo do tempo. A Umbanda, com sua ancestralidade viva, guarda um jeito muito bonito de enxergar esse tecido. Pelos tronos, fundamentos espirituais que sustentam a vida e organizam a casa de dentro da gente. Só que não adianta falar de trono como quem fala de teoria. Trono se entende na pele, no dia difícil, na escolha que ninguém vê, na hora em que você percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E é por isso que hoje eu vou te contar uma história de um homem comum, duro por fora e cansado por dentro. Um homem que achava que fé era só acreditar, que justiça era castigo, que amor era fraqueza e que conhecimento era coisa de cabeça. Mas a vida apertou tanto que ele teve que parar. E quando ele parou, ele encontrou uma encruzilhada de alma. Aquelas que não são de rua, são de destino. E presta atenção, essa história não é só para emocionar. Ela é para te dar chave, porque enquanto você ouve, você vai se reconhecer em alguma parte. Vai perceber onde você está se cobrando demais. Vai entender por que a luz some quando você corre. Vai sentir que existe um jeito mais limpo de atravessar as coisas sem se destruir. E lá na frente, quando a história amarrar, você vai entender como esses tronos conversam com outras compreensões espirituais, como se fossem fios invisíveis ligando caminhos que o mundo separou, mas que a verdade une. Então fica comigo até o fim. Não porque eu estou pedindo, não, porque tem frase aqui que entra como remédio. Tem pedaço que pode mudar a forma como você se trata. E quando você muda por dentro, a vida começa a responder diferente por fora. Respira, se aquieta um pouquinho. A roda está aberta e a história vai começar agora. Chega mais perto, meu filho. Minha filha, puxa um banquinho e se ajeita com calma, porque essa roda que começa agora não é só para ouvir história bonita, não. É para lembrar de você por dentro. Aqui é o Ancestralidade, um cantinho onde a gente costura silêncio com palavra, onde a gente mistura emoção com ensinamento e onde a espiritualidade não é disputa, é caminho. Talvez você tenha chegado aqui com o coração meio cansado. Talvez você esteja tentando entender por que algumas coisas se repetem na sua vida. Talvez você sinta que carrega peso demais, que se cobra demais, que tem dias em que a cabeça corre e a alma fica para trás. Ou talvez você só esteja com aquela sensação estranha de que existe algo maior, algo antigo, algo verdadeiro, chamando você de volta para o eixo. E é por isso que hoje a prosa é séria e é doce ao mesmo tempo. Você já reparou que muitas religiões e tradições falam de coisas parecidas, só que com nomes diferentes? Justiça, amor, sabedoria, fé, caminho, como se fossem partes de um mesmo tecido, costurado por mãos invisíveis ao longo do tempo. A Umbanda, com sua ancestralidade viva, guarda um jeito muito bonito de enxergar esse tecido. Pelos tronos, fundamentos espirituais que sustentam a vida e organizam a casa de dentro da gente.
Só que não adianta falar de trono como quem fala de teoria. Trono se entende na pele, no dia difícil, na escolha que ninguém vê, na hora em que você percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E é por isso que hoje eu vou te contar uma história. Uma história de um homem comum, duro por fora e cansado por dentro. Um homem que achava que fé era só acreditar, que justiça era castigo, que amor era fraqueza e que conhecimento era coisa de cabeça. Mas a vida apertou tanto que ele teve que parar. E quando ele parou, ele encontrou uma encruzilhada de alma, aquelas que não são de rua, são de destino. E presta atenção, essa história não é só para emocionar, ela é para te dar chave. Porque enquanto você ouve, você vai se reconhecer em alguma parte. Vai perceber onde você está se cobrando demais. Vai entender por que a luz some quando você corre. Vai sentir que existe um jeito mais limpo de atravessar as coisas sem se destruir. E lá na frente, quando a história amarrar, você vai entender como esses tronos conversam com outras compreensões espirituais, como se fossem fios invisíveis ligando caminhos que o mundo separou, mas que a verdade une. Então fica comigo até o fim. Não porque eu estou pedindo, não. Porque tem frase aqui que entra como remédio. Tem pedaço que pode mudar a forma como você se trata. E quando você muda por dentro, a vida começa a responder diferente por fora. Respira, se aquieta um pouquinho. A roda está aberta e a história vai começar agora. E agora, meu filho, minha filha, antes da gente fechar essa roda, eu quero que você guarde uma coisa no peito, bem guardadinha, como quem guarda guia limpa. O que cura de verdade não é só entender o mundo lá fora, é alinhar o mundo aqui dentro. Se essa história mexeu com você, se em algum momento você sentiu um nó afrouxando, uma lágrima querendo vir, ou uma coragem discreta nascendo, não ignora isso não. Isso é sua ancestralidade chamando. Isso é a sua alma reconhecendo um caminho mais verdadeiro. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Escreve nos comentários uma palavra só. Qual trono você sente que precisa fortalecer hoje? Justiça? Amor? Conhecimento? Fé? Caminhos? Escreve. Porque quando a gente dá nome ao que sente, a gente começa a cuidar. E sua palavra pode ajudar outra pessoa que está lendo em silêncio e achando que está sozinha. Se inscreve no Ancestralidade para não perder as próximas prosas, porque essa roda vai continuar. Aqui, a gente vai desfiar esses fundamentos com calma, com respeito e com pé no chão, sempre trazendo história, ensinamento e aquele abraço manso de preto velho que não julga, só orienta. E se você conhece alguém que anda pesado, ansioso, perdido, se cobrando demais, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, o que falta para alguém não é força, é direção, não é coragem, é acolhimento, não é mais luta, é um jeito novo de caminhar. Que o seu coração encontre eixo, que a sua fé encontre ritmo, que sua justiça seja equilíbrio, não dureza, que seu amor seja cura, não prisão, e que seus caminhos se abram na medida certa, no tempo certo, do jeito certo. Saravá, meu filho, minha filha. A roda se fecha por hoje, mas a luz continua acesa aí dentro. Você já se perguntou se as antigas tradições de sabedoria guardam chaves capazes de iluminar verdades espirituais que atravessam muitas crenças? Já sentiu lá no fundo que certas palavras mudam de nome, mas não mudam de essência? Que aquilo que um povo chama de mistério, outro chama de mistério também, só que com outra roupa, outra cantiga, outro jeito de rezar? Então chega mais perto, meu filho, minha filha, chega sem pressa, puxa um banquinho, se acomoda aqui nessa roda. Porque hoje a prosa é daquelas que mexe com a lembrança da alma, e não é para provar nada para ninguém não, é para compreender, é para sentir, é para olhar para o próprio caminho e perceber que ele pode ser mais antigo do que a gente imagina. Tem gente que olha para a Umbanda e acha que ela é uma religião só. E é. Mas ela também é um encontro, um ponto de convergência, um terreiro que abre as portas para muita coisa que o mundo separou.
mas que o espírito, quando amadurece, reconhece como parentes. E se eu te disser que por trás das imagens, dos nomes, das guias, dos pontos cantados, existe uma arquitetura invisível, como se fosse uma árvore bem grande, cheia de galhos, e cada galho fosse uma forma de fé, um modo de rezar, um jeito de chamar o sagrado? E se eu te disser que essa árvore tem tronco, raiz, seiva, e que essa seiva corre por tudo quanto é caminho que busca o bem, a cura, a consciência, a transformação? É aí que entra a palavra que nós vamos desfiar devagarzinho hoje: tronos. Tronos, meu filho, é um jeito de entender as forças do divino que sustentam a vida, não como um Deus pequeno para cada coisa, não como competição de poder, não. Trono é fundamento, é base, é princípio, é como se fossem grandes linhas de sustentação do universo espiritual, grandes assentos de força que organizam o mundo invisível e também o mundo de dentro da gente. Porque tudo o que acontece fora, acontece dentro também. Você já reparou como em muitas tradições existe a ideia de atributos do sagrado? Um fala da justiça, outro fala do amor, outro fala da sabedoria, outro fala do caminho, da verdade, da luz. E parece que cada povo colocou isso num altar diferente. Mas o espírito atento percebe que não é tão diferente assim. É como olhar um rio em lugares diferentes. Perto da nascente é estreito, no meio ele se alarga, lá na frente ele se abre em braços, mas continua sendo água correndo, cumprindo o destino. Na Umbanda, quando a gente fala de tronos, a gente está falando desse rio por dentro, está falando do que sustenta, do que ordena, do que dá sentido. É uma forma de compreender que a espiritualidade não é um monte de pedaços soltos, mas um tecido antigo, costurado com paciência por muitas mãos, por muitos povos, por muita ancestralidade. E é por isso que o assunto de hoje é tão bonito, porque ele não nasce para separar, nasce para unir. Não nasce para dizer, o meu é melhor, nasce para dizer, olha como a vida é maior do que a gente aprendeu a enxergar. Mas eu também sei que, quando a gente fala dessas coisas, o coração aperta de leve, né? Porque tem gente que cresceu ouvindo que não pode olhar para outros caminhos. Tem gente que foi ensinada a ter medo. Medo de perguntar, medo de comparar, medo de sentir. E eu não estou aqui para empurrar você para longe do que te fez bem. Eu estou aqui para ampliar a janela, para você ver que a luz entra por mais de um lado. E é curioso, porque no fundo, o que um espírito verdadeiro procura é sempre parecido: paz por dentro, força para caminhar, coragem para mudar, humildade para aprender, amor para repartir. Então eu te faço outra pergunta, bem mansa, bem do jeito que Preto Velho gosta de perguntar. E se os caminhos espirituais, que parecem tão diferentes, forem, na verdade, estradas que se aproximam lá na frente? E se aquilo que você chama de fé for uma lembrança antiga da sua alma, uma herança que atravessou gerações, mesmo quando os nomes mudaram? Porque a ancestralidade não é só sangue, não. É memória espiritual. É um saber que a gente não leu num livro, mas que quando escuta, reconhece. Sabe quando alguém fala uma coisa e você pensa, eu não sei porquê, mas isso é verdade? Pois é, às vezes não é novidade, é lembrança. E é assim que eu quero conduzir essa prosa, sem pressa, sem disputa, sem briga, só com profundidade, só com respeito, só com coração aberto. Hoje nós vamos abrir o conceito de tronos, como quem abre uma caixa antiga guardada no fundo do peito. Vamos ver o que cada trono ensina, como ele toca a vida, como ele aparece nos gestos, nas escolhas, nos desafios. E aos poucos você vai perceber uma coisa bonita, que muitas tradições, cada uma do seu jeito, apontam para forças parecidas, e que reconhecer isso não enfraquece a fé de ninguém. Pelo contrário, amadurece.
Então, se você sente que chegou a hora de entender sua espiritualidade com mais raízes, com mais sentido, com mais verdade, fica aqui comigo, senta na roda, escuta com calma, porque no fim das contas, meu filho, a pergunta não é só qual religião é certa. A pergunta verdadeira é: o que o sagrado quer curar em mim? O que a vida quer me ensinar? Que parte da minha alma está pedindo direção? E é para isso que a gente vai caminhar agora. Respira fundo, acende a luz aí dentro, que a prosa vai começar. E o caminho, quando é de verdade, sempre leva a gente para mais perto de nós mesmos. Pois então, se a gente vai falar de tronos, a gente precisa antes entender uma coisa que pouca gente percebe. O divino não se explica só com palavra bonita. O divino se reconhece no chão da vida, no aperto, na escolha difícil, na hora que a pessoa está sozinha consigo mesma e não tem plateia para fingir força. E eu vou te contar uma história, meu filho, uma história que não é para enfeitar, não. É para abrir entendimento. Porque tem ensinamento que só entra quando a gente vê ele andando na pele de alguém. Eu me lembro de um homem, já faz tempo, homem de olhar duro, mas de coração cansado. Ele chegou num terreiro como quem chega num lugar que não acredita muito, mas está sem opção. Sabe quando a pessoa já tentou conselho de todo mundo, já bateu em porta que não abriu, já fez promessa que não sustentou, e aí ela vem mais por desespero do que por fé? Pois era assim. Ele entrou quieto, sem saber onde pôr as mãos. Olhava para os lados como quem procura perigo, porque tinha medo. E não era medo do espírito, não. Era medo de descobrir coisa dentro dele que ele mesmo vinha fugindo. Sentou no canto, cabeça baixa. E eu, do meu jeito, fui chegando devagar, sem invadir. Porque a gente não chega arrombando a alma de ninguém, não. Alma é casa sagrada. Quando eu parei na frente dele, eu vi logo. Era um homem ferido pela própria rigidez. A vida tinha ensinado ele a ser forte, mas não tinha ensinado a ser leve. E aí ele virou um tipo de força que pesa, que machuca, que endurece por dentro. Tinha muita cobrança, muita culpa, muito eu devia ter sido diferente. Ele me olhou e disse, quase sem voz, eu não sei se isso aqui é para mim. E eu respondi do jeito que Preto Velho responde, com a calma de quem já viu muita estrada. Meu filho, se você chegou, alguma coisa em você já sabe que aqui tem remédio. Nem que seja remédio para uma pergunta. Ele respirou fundo, como quem segura um choro antigo. E aí falou uma frase que tem gente que fala rindo, mas ele falou tremendo. Eu não entendo por que Deus deixa tanta coisa acontecer. Aí, meu filho, quando alguém fala isso, a pergunta não é sobre Deus. A pergunta é sobre dor. É sobre a sensação de injustiça. É sobre o coração procurando um lugar para descansar. Eu sentei, fiz silêncio um pouquinho, porque tem hora que o silêncio é a parte mais respeitosa da conversa. Depois eu perguntei, você está com raiva de Deus ou está com raiva de você? Ele tentou negar, mas o olho dele entregou. A raiva dele era uma mistura de Deus, do mundo, dele mesmo. E o pior, ele não sabia por onde começar a desfazer o nó. Aí é que entra o fundamento, meu filho, porque quando a pessoa está assim, o que cura não é um discurso. O que cura é encaixar dentro dela uma chave simples, uma chave que abre devagar. Eu falei para ele, você conhece a palavra justiça? Ele respondeu na hora, conheço, é o que falta. Eu balancei a cabeça manso. Justiça, meu filho, é o que sustenta. Mas justiça não é só castigo, não. Justiça é equilíbrio. É cada coisa no lugar. É a vida ensinando o que precisa ensinar, sem maldade, sem vingança, só com firmeza. Ele me olhou como quem não concorda, mas quer entender. E eu continuei. Tem gente que pede justiça, mas está pedindo vingança. Tem gente que pede justiça, mas está pedindo que o mundo obedeça o medo dela. E tem gente que pede justiça quando, na verdade, está pedindo que a dor faça sentido. Aí ele abaixou a cabeça, porque foi ali que eu toquei no ponto. Eu quero entender, ele disse.
Então escuta, existe força que ilumina, existe força que organiza, existe força que cura, existe força que ensina, existe força que abre caminho e existe força que dá sustento. Na Umbanda, a gente chama essas bases de tronos, e um deles é o trono da justiça. Ele não vem para humilhar ninguém, ele vem para alinhar, para mostrar onde a pessoa se perdeu de si mesma. Naquele dia, eu não precisei dizer muito mais, porque o corpo dele reagiu como se tivesse lembrado de alguma coisa. A dor dele tinha muito a ver com justiça, mas não a justiça do mundo, e sim a justiça interna. Ele tinha se tornado o próprio juiz mais cruel. E aí, meu filho, é aqui que a coisa fica bonita. Porque quando a gente começa a estudar tronos, a gente começa a enxergar como outros caminhos também falam dessas forças, cada um com seu nome. Em algumas tradições, a pessoa aprende que existe lei espiritual. Em outras, aprende que existe causa e consequência. Em outras, aprende que existe retidão, ética, alinhamento. Em outras, aprende que existe julgamento interior, consciência. Muda o jeito de falar, mas a força é parente. E por que isso importa? Porque quando a pessoa está sofrendo, ela não precisa de mais confusão. Ela precisa de mapa, precisa de norte. Aí eu falei para ele, você quer saber por que Deus deixa? Eu vou te dizer uma coisa que pode doer um pouquinho, mas cura. Às vezes Deus não deixa. Deus sustenta a travessia até você aprender a atravessar. E não é porque Deus é frio, não. É porque a alma não cresce sem verdade. Ele engoliu seco. Mas por que comigo? Eu respondi. Porque você está vivo. E enquanto está vivo, está em escola. Só que tem gente que aprende apanhando do mundo. E tem gente que aprende escutando antes. Você veio aqui hoje, então você está escolhendo aprender escutando. Ele ficou quieto. E eu vi que ele era daqueles que sempre foram ensinados a ter controle. Só que tem uma parte da vida que não se controla, se atravessa, se aprende, se aceita, se transforma. Foi aí que eu perguntei, me diga uma coisa, meu filho, você sabe o que é amor? Ele quase riu, amargo. Amor é o que eu não vejo mais. Eu cheguei mais pertinho. E a minha voz ficou bem baixa, bem terna. Você não vê porque está procurando amor só onde ele é doce. Mas amor às vezes é firme. Amor às vezes é cortar o que adoece. Amor às vezes é dizer não. Amor às vezes é deixar ir. E isso também é trono. Ele franziu a testa. Como assim? Existe um trono que ensina o amor como cura, como acolhimento, como renovo. E existe um trono que ensina a justiça como alinhamento. Quando os dois trabalham juntos, a pessoa para de se destruir por dentro. Aí eu vi uma lágrima escorrer, rápida como quem não queria mostrar. E ele sussurrou, eu me destruo há anos. E eu respondi com a calma de quem não julga. Eu sei. Aquele homem não precisava de castigo, ele precisava de perdão. Só que perdão de verdade não é passar pano. Perdão de verdade é reconhecer, aprender, corrigir, recomeçar. E aí eu disse, você quer ver um segredo? A maioria das dores de justiça é falta de misericórdia consigo mesmo. E misericórdia não é se permitir tudo, é se tratar como você trataria alguém que você ama. Ele respirou fundo, como se aquela ideia fosse nova. E muitas vezes é, meu filho. Tem gente que nunca se tratou com carinho, só exigência. Naquele dia, eu pedi para ele fazer uma coisa simples, que parece pequena, mas é grande. Toda noite, antes de dormir, ele ia colocar a mão no peito e perguntar para si mesmo, o que eu estou tentando provar? E depois ia dizer, eu não preciso provar nada. Eu preciso viver com verdade. Ele saiu dali sem fogos, sem espetáculo, mas saiu diferente, porque uma chave tinha entrado. E é assim que tronos funcionam na vida real. Não é teoria de livro, é força que reorganiza a casa interna. Agora, escuta bem, porque daqui a prosa vai ficar ainda mais profunda, mas sempre com o pé no chão. Quando a gente fala de tronos, a gente está falando de princípios que aparecem em tudo, na natureza, no caráter, na espiritualidade. Você vê no dia e na noite,
na semente e no fruto, no silêncio e na palavra, no começo e no fim. Você vê no abraço e no limite. Você vê no perdão e na responsabilidade. E se você reparar, muita religião fala desses mesmos princípios, só muda a forma de ensinar. Algumas falam de virtudes, outras falam de atributos divinos, outras falam de caminhos, outras falam de frutos do Espírito, outras falam de leis. Mas tudo isso é tentativa humana de apontar para forças maiores. Na Umbanda, quando a gente fala de tronos, a gente está dizendo, existem fundamentos espirituais que sustentam a vida e que podem ser reconhecidos dentro da gente. E quando a gente reconhece, a gente para de brigar com o próprio destino e começa a trabalhar junto com ele. E aí, meu filho, vem a próxima parte da história, porque aquele homem voltou. Voltou algumas vezes, e aos poucos ele começou a perceber que o problema não era Deus deixando. O problema era ele carregando sozinho coisas que não precisava carregar daquele jeito. E uma noite ele chegou e disse, eu tive um sonho. Eu olhei para ele e perguntei, sonho de medo ou sonho de aviso? Ele respondeu, sonho de caminho. Aí eu sorri, bem de leve. Então conta. E ele contou que estava num lugar escuro, como uma estrada de terra. Ele andava e via, ao longe, uma luz bem pequena. Quando ele tentava correr, a luz sumia. Quando ele parava e respirava, a luz aparecia de novo. Ele falou, eu acordei com a sensação de que eu sempre tento resolver tudo correndo. E eu respondi, e por isso você se cansa. Tem caminho que só aparece quando a gente respeita o tempo. Aí eu disse para ele, agora você está pronto para ouvir sobre outro trono, o trono do conhecimento. Porque não é só justiça e amor que curam, a sabedoria também cura, entender também cura. A consciência abre estrada onde o desespero só enxerga a parede. Ele assentiu devagar, como quem vai entrando numa água funda, mas sem pânico. E é aqui que eu te peço para ficar comigo mais um tantinho, porque no próximo passo da nossa prosa eu vou começar a te mostrar, um por um, esses fundamentos e como eles conversam com a vida, com o que você sente, com o que você vive. E você vai notar, muita coisa que parecia separada, talvez seja só partes diferentes do mesmo tecido. A luz do sonho dele não estava longe, estava respondendo ao ritmo do coração. E agora a gente vai aprender o ritmo certo de caminhar por dentro. Só não corre, não. O sagrado gosta de passo manso. Ele ficou ali, sentado, como quem segura um copo com água até a mão parar de tremer. Porque quando a gente fala de conhecimento, meu filho, muita gente pensa logo em livro, em palavra difícil, em cabeça cheia. Mas o trono do conhecimento não é vaidade de saber, não. É luz que organiza, é entendimento que acalma, é consciência que tira a pessoa do escuro sem precisar empurrar ninguém. E eu perguntei para ele, você sabe por que a luz do seu sonho sumia quando você corria? Ele pensou um pouco e disse, porque eu estava desesperado. E desespero é uma pressa sem direção. O conhecimento não gosta de gritaria interna, conhecimento gosta de clareza. Aí ele coçou a cabeça, meio sem jeito. Mas eu não tenho cabeça para essas coisas. Eu só queria parar de sofrer. Eu sorri, bem manso. E é justamente por isso que você precisa do conhecimento. Porque sofrimento, às vezes, não é falta de força. É falta de entender o que está acontecendo por dentro. Tem dor que não é inimiga. É aviso. Ele me olhou com um pouco de resistência. Aviso do quê? Aviso de que você está vivendo por fora do que a sua alma aguenta. Sabe, meu filho, tem gente que sustenta rotina, sustenta família, sustenta trabalho, sustenta promessa, mas não sustenta mais a si mesmo. A pessoa vai empurrando o corpo, empurrando o coração, empurrando a fé, e não percebe que por dentro está tudo pedindo ar. E o conhecimento é esse ar. Mas não é conhecimento de achar que sabe tudo. É conhecimento de perceber, isso aqui é medo, isso aqui é orgulho, isso aqui é saudade, isso aqui é cansaço, isso aqui é culpa.
Quando a pessoa dá nome, ela ganha poder de cuidar. O escuro gosta de confusão. A luz gosta de verdade simples. Então eu falei: meu filho, você quer ver como o trono do conhecimento aparece na vida? Ele assentiu. Quando você está irritado, você acha que é o mundo que está errado. Mas se você parar e olhar, às vezes você está irritado porque está com medo. Quando você está exigente, você acha que é responsabilidade, mas às vezes é só falta de descanso. Quando você está duro com os outros, você pensa que é justiça, mas às vezes é dor antiga pedindo cura. Ele engoliu seco, porque eu estava falando dele sem apontar dedo, só mostrando espelho. E aí eu contei para ele uma coisa da roça, dessas coisas que Preto Velho aprendeu antes de aprender palavra bonita. Você já viu água barrenta, meu filho? Já. Se você mexe, ela fica mais barrenta. Se você deixa quieta, o barro desce e a água clareia. Conhecimento é isso. Tem coisa que só clareia quando a gente para de mexer com ansiedade. Ele ficou quieto, absorvendo. E eu continuei. Tem muita tradição por aí que fala de sabedoria. Uns chamam de entendimento, outros chamam de discernimento, outros chamam de iluminação do coração. Não importa o nome. O que importa é a função, clarear o caminho por dentro. Ele perguntou, meio desconfiado. Então, conhecer é só pensar? Não. Conhecer é sentir com clareza e pensar com humildade. Conhecer é aprender sem se armar. Tem gente que pensa muito e entende pouco, porque pensa com raiva. E tem gente que fala pouco e entende muito, porque escuta com alma. Ele baixou os olhos e falou: eu não sei escutar. Eu sempre achei que escutar era fraqueza. Aí, meu filho, aí é que o nó apareceu inteiro. Porque a vida ensinou muita gente a ser pedra. Só que pedra não chora, não pede ajuda, não se abre e também não cresce. Pedra fica. E o espírito veio para crescer. Eu respondi: escutar não é fraqueza, escutar é coragem. É admitir que o mundo é maior do que o nosso controle. Naquele dia, eu passei para ele um exercício que parecia simples demais para ser sagrado. Mas o sagrado gosta do simples, meu filho. O complicado é mais do ego do que do divino. Eu disse: quando você acordar, antes de falar com qualquer pessoa, você vai fazer 3 respirações lentas e vai perguntar: o que eu estou sentindo de verdade? Só isso. Sem julgar, sem corrigir, sem se bater, só reconhecer. Ele arregalou o olho. E isso resolve? Isso começa. Porque o conhecimento começa com verdade. E verdade é raiz. Ele saiu dali com aquele jeito de homem que não quer parecer frágil, mas já não consegue fingir que está inteiro. E eu sabia que o mundo dele ia testar o que ele tinha ouvido. Testa mesmo. Não passou nem uma semana. Ele voltou. Dessa vez, entrou mais rápido, como quem está com coisa entalada. Eu tentei fazer o que o senhor falou. E aí, eu acordei e senti raiva. Só raiva? Ele hesitou. E medo. Medo de quê? Ele olhou para o chão. A voz saiu baixa de vergonha. De falhar, de perder o emprego, de não dar conta, de ser visto como fraco, de ser igual meu pai. Quando ele falou meu pai, foi como se um sino tocasse lá dentro, porque quase sempre tem uma ancestralidade emocional carregando peso escondido. E eu não estou falando só de sangue, não. Estou falando de modelo, de jeito de existir. Tem homem que vira o pai sem querer, só porque não aprendeu outro modo. Eu perguntei: seu pai era duro? Ele fez que sim. E você prometeu que não ia ser. Ele fez que sim de novo. Mas está sendo, só que por dentro. Aí ele fechou os olhos, como se aquela frase doesse. E doía. Porque ele estava percebendo que ele não era cruel com os outros do jeito que o pai foi, mas era cruel com ele mesmo do mesmo jeito. E aí entra um ponto que eu quero que você, que está me ouvindo agora, guarde com carinho. Conhecimento sem amor vira faca. Amor sem conhecimento vira confusão. Mas quando conhecimento e amor andam junto, vira cura. Então eu falei para ele: agora você está pronto para entender como os tronos conversam. Um puxa o outro, um equilibra o outro. Ele respirou fundo. Como assim? Justiça alinha, amor acolhe, conhecimento clareia,
E tem mais, tem força que movimenta, força que sustenta, força que purifica, força que floresce. O divino é inteiro e a alma aprende por partes, como criança aprendendo a andar. Ele passou a mão no rosto e disse: eu só queria parar de ser tão pesado. Aí eu falei uma coisa que de tão simples parece pequena, mas é grande. Então, pare de carregar o que não é seu. Ele me olhou confuso. Como eu sei o que não é meu? Conhecimento, meu filho. Conhecimento mostra. Conhecimento separa. Tem culpa que é sua e tem culpa que é herança. Tem medo que é seu e tem medo que foi plantado em você. Tem exigência que é necessária e tem exigência que é castigo disfarçado. Ele ficou um tempo em silêncio e eu vi a cabeça dele trabalhando, mas sem aquela pressa do começo. Era diferente. Era como se ele já tivesse entendido que o ritmo certo chama a luz. Aí ele perguntou: e como eu faço para separar isso? Eu respondi: você vai lembrar de uma coisa. Tudo que é seu de verdade vem com possibilidade de mudança. E tudo que foi imposto vem com sensação de prisão. O que é seu, você pode cuidar. O que foi imposto, você precisa devolver. Ele respirou mais fundo. Devolver para quem? Para a vida, para Deus, para quem te deu. Mas principalmente, devolver para dentro do tempo, porque tem coisa que não pertence ao presente, pertence ao passado. Sabe, meu filho, tem gente que vive hoje respondendo a uma voz antiga. Uma voz que dizia: seja perfeito, não erre, não mostre fraqueza, aguente calado. E a pessoa obedece essa voz como se ela fosse lei divina. Mas não é. É trauma vestido de mandamento. E aí eu disse para ele: você quer ver um jeito de praticar o conhecimento com humildade? Quando essa voz aparecer, você não briga com ela. Você só pergunta: essa voz me aproxima do bem ou me afasta de mim? Ele repetiu devagar, como quem experimenta a frase: me aproxima do bem ou me afasta de mim? Isso, porque o bem nunca te destrói para te educar. O bem te firma, te organiza, te ilumina. Ele ficou com os olhos marejados de novo e dessa vez não tentou esconder. Eu achei que sofrer era parte do caminho. Aprender é parte do caminho. Sofrer às vezes acontece, mas transformar sofrimento em obrigação é falta de conhecimento. É como achar que para ser limpo precisa se machucar com sabonete. Ele soltou um riso pequeno, quase sem querer. E quando ele riu, eu vi que uma fresta abriu. Aí eu falei: agora eu vou te mostrar uma coisa que vai te ajudar a enxergar os fios invisíveis que você perguntou lá no começo. Porque sim, os caminhos espirituais parecem diferentes, mas muitas vezes eles estão falando de forças irmãs. Eu não citei nome de religião, nem comparei para vencer debate. Eu só fiz do jeito mais respeitoso, mostrando função. Em muitos lugares, o povo aprende a buscar discernimento. Discernir é saber o que vem da luz e o que vem do medo. Em muitos lugares, o povo aprende a vigiar pensamento. Vigiar não é paranoia. É cuidado com o que a gente alimenta por dentro. Em muitos lugares, o povo aprende a meditar, a silenciar, a observar. Tudo isso é movimento do conhecimento. Ele me olhava com uma atenção diferente. Como se, pela primeira vez, ele tivesse permissão de perguntar sem culpa. E eu completei. Trono do conhecimento é isso. Não deixar a alma ser enganada nem pelos próprios impulsos. É aprender a caminhar com consciência. Ele ficou pensativo. E o que vem depois disso? Aí, meu filho, aí a estrada abre. Porque quando a pessoa começa a clarear por dentro, ela começa a ver onde precisa agir. E agir, meu filho, é outro fundamento forte. Eu perguntei: você tem coragem de mudar uma coisa pequena essa semana? Ele respondeu na hora: tenho. Então você vai fazer o seguinte: toda vez que você sentir aquela pressa de resolver tudo, você vai parar e escolher uma única coisa para cuidar por vez. Uma. E vai cuidar com presença, sem se chicotear, sem se comparar, sem virar seu inimigo. Ele fez que sim, como quem aceita uma tarefa séria. E quando eu falhar, você não vai chamar de falha, você vai chamar de treino.
porque a alma não aprende num dia. Ele ficou em silêncio mais um tempo e então disse: eu nunca treinei ser gentil comigo. Então comece. Gentileza também é disciplina. Ele levantou para ir embora e antes de sair, voltou e perguntou: Preto Velho, oi, meu filho. Por que o senhor fala de tronos como se fossem vivos? Eu sorri porque ele tocou num ponto profundo. Porque são forças em movimento. Você não conversa com uma ideia. Você conversa com uma presença. E presença se sente. Ele saiu. E eu fiquei ali, olhando aquele homem ir, pensando na quantidade de gente que está exatamente como ele. Com vontade de espiritualidade, mas com medo de se perder. Com desejo de fé, mas com culpa de perguntar, com sede de Deus, mas com a cabeça cheia de cobrança. E se você está me escutando e reconhece isso em você, então guarda essa parte com carinho. Espiritualidade que não te deixa respirar não é caminho, é prisão. E o divino não te criou para viver preso em você mesmo. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu depois, porque foi aí que a vida dele mostrou um outro trono funcionando. Ele voltou mais um tempo depois, com um semblante diferente. Não era alegria solta, não. Era algo mais raro. Era alívio com responsabilidade. Ele disse: eu consegui fazer o exercício, eu parei, eu escolhi uma coisa por vez e eu percebi que eu descontava minha ansiedade na minha família. Ele falou isso com dor, mas sem fuga. E isso, meu filho, já é sinal de consciência. E o que você fez quando percebeu? Eu pedi desculpa. Quando ele disse pedi desculpa, a voz dele tremeu. Porque para muita gente, pedir desculpa é mais difícil do que carregar um saco de cimento. O orgulho pesa, mas a humildade dá medo. Eu perguntei: e como foi? Ele respirou: estranho. Minha boca queria justificar, minha cabeça queria explicar, mas eu só pedi desculpa e fiquei quieto. Eu balancei a cabeça. Isso é conhecimento com amor. Você não precisou se defender. Você só precisou ser verdadeiro. Ele ficou com os olhos brilhando. Minha esposa chorou. Disse que era a primeira vez que eu pedia desculpa sem virar discussão. Eu não comemorei com barulho, porque Preto Velho não faz festa em cima de mudança alheia. Mas eu senti uma alegria mansa, daquelas que aquecem o peito. E aí eu falei: agora você está pronto para ouvir sobre o trono que movimenta a vida quando a gente já clareou o caminho. O trono da fé. Ele franziu a testa. Mas eu achei que fé era acreditar. Fé não é só acreditar. Fé é sustentar o passo mesmo quando o chão não dá certeza. Fé é confiar no bem enquanto o medo grita. Fé é continuar fazendo o certo mesmo quando ninguém aplaude. Ele ficou sério, como quem entende o peso. Então eu tenho pouca fé. Você tem fé cansada. E fé cansada não se resolve com cobrança. Se resolve com cuidado, se resolve com presença, se resolve com prática. Eu vi ele engolir em seco, como se algo dentro dele dissesse: é isso. E eu te digo, meu filho, é aqui que a prosa começa a costurar os tais fios invisíveis com mais força, porque praticamente todo caminho espiritual ensina alguma forma de fé. Uns chamam de confiança, outros chamam de entrega, outros chamam de devoção, outros chamam de caminho do coração. Mas no fundo, fé é esse movimento de se apoiar no que é maior quando o pequeno em nós treme. Só que a fé madura não pede cegueira. A fé madura anda de mãos dadas com o conhecimento. Ela não manda a pessoa ignorar a realidade, ela manda a pessoa atravessar a realidade com o coração alinhado. E eu falei para ele: seu sonho mostrou isso. Quando você correu, a luz sumiu. Quando você respirou, a luz voltou. Isso é fé, confiar no ritmo, confiar no processo, confiar que a pressa não é Deus. Ele ficou quieto, e eu senti que ele estava pronto para dar o próximo passo. Só que eu também senti outra coisa. Senti que, quando a gente fala de fé, a vida sempre prepara um teste. Não para punir, não, mas para firmar.
E eu já sabia que, antes dele voltar com a fé mais forte, ele ia ser chamado pela vida a escolher entre o velho jeito de ser e o novo jeito de caminhar. E é justamente isso que eu vou te contar agora, porque foi nesse ponto que a história dele virou uma encruzilhada de verdade. Uma encruzilhada não de rua, mas de alma. E quando a alma chega na encruzilhada, meu filho, não tem como voltar a ser quem era. Tem que escolher. A encruzilhada chegou sem aviso bonito, do jeito que a vida gosta de chegar quando quer ver se a mudança é de verdade ou é só emoção de gira. Ele apareceu numa noite chuvosa, sapato sujo de barro, ombros caídos como quem vinha carregando o céu nas costas. Não precisou dizer nada na entrada. O silêncio dele já contou. Sentou, respirou 2 vezes, como eu tinha ensinado. E quando levantou o rosto, eu vi. O homem que antes fugia do próprio sentimento, agora estava tentando não fugir. Isso, meu filho, já é fé nascendo. Preto velho, eu tô com medo. Medo de quê, meu filho? De tudo desandar. Eu fiz um carinho leve no ar, como quem acalma sem pegar. Então conta! Ele falou que a empresa onde ele trabalhava estava cortando gente. O chefe, pressionado, começou a exigir números, metas, resultados de um jeito que parecia impossível. E no meio disso, apareceu uma proposta fácil: maquiar relatório, empurrar problema para o mês seguinte, inventar um dado aqui, outro ali. Só dessa vez, disseram, para salvar o time. E ali, meu filho. Ali foi onde o velho homem quase voltou inteiro. Porque o velho homem, aquele do controle e da rigidez, tinha um pensamento perigoso. Se eu fizer isso, eu resolvo. Se eu fizer isso, eu não falho. Se eu fizer isso, ninguém me vê fraco. Ele disse que ficou 2 noites sem dormir. Uma parte dele dizia, faz logo e termina. E outra parte dizia, isso vai te quebrar por dentro. E ele, que sempre viveu correndo, lembrou do sonho. Lembrou da luz que sumia quando ele apressava o passo. Eu tentei respirar, como o senhor falou. Eu perguntei o que eu estava sentindo de verdade, e eu senti vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de perceber que eu sempre quis ser o certo, mas eu nunca aprendi a ser verdadeiro comigo. Eu queria fazer certo para parecer forte. E agora eu estou vendo que fazer certo é obedecer um lugar dentro de mim, mesmo tremendo. Eu balancei a cabeça devagar. Isso é o trono da fé, chamando você, meu filho. Fé não é valentia sem medo. Fé é escolher o bem com medo mesmo. Ele mordeu os lábios, como quem segura um nó na garganta. Mas se eu não fizer, eu posso perder meu emprego. E se você fizer, pode perder a paz. Ele olhou para o chão, porque aquilo que ele queria salvar não era só o salário. Era a imagem dele de homem que dá conta de tudo. Aí eu perguntei, você quer que eu te diga o que eu vejo? Quero. Eu vejo o trono da justiça te chamando para ficar alinhado. Eu vejo o trono do conhecimento te mostrando a armadilha. Eu vejo o trono do amor te pedindo para não ferir sua casa por dentro. E eu vejo o trono da fé te dizendo, confia no passo certo, porque o passo errado cobra juros. Ele respirou fundo e disse, eu não sei se eu tenho força. E eu respondi do jeito mais simples, você já tem, o que falta é decidir usar. Sabe, meu filho, tem decisão que ninguém faz pela gente, nem guia, nem santo, nem livro, nem oração. A espiritualidade pode iluminar, pode fortalecer, pode sustentar, mas escolher é sempre do Espírito encarnado. Eu fiquei em silêncio um pouquinho e depois falei, você não veio para cá só para aliviar dor. Você veio para aprender um jeito novo de ser homem. E esse jeito novo vai te custar o velho orgulho. Ele piscou devagar. Parecia que aquela frase tinha acertado em cheio. E o que eu faço? Eu não dei fórmula mágica, eu dei caminho. Primeiro, você vai falar a verdade para si. O que você quer salvar? Seu emprego ou sua imagem? Ele abriu a boca para responder emprego, mas parou, porque percebeu, minha imagem. Segundo, você vai lembrar que sustento vem de Deus, não vem de trapaça. Trabalho é instrumento, mas quem abre e fecha a porta é a vida.
conforme a lei e o merecimento de cada um. Ele engoliu seco. Terceiro, você vai agir pequeno e certo. Em vez de discutir com todo mundo, você escolhe o que você não vai fazer. E comunica com respeito, sem desafio, sem arrogância. Ele assentiu nervoso. E se me mandarem embora? Eu olhei bem dentro dele. Então você vai descobrir que a vida não termina quando uma porta fecha. Às vezes fecha para você parar de se diminuir, para caber num lugar que te adoece. Ele ficou quieto, e eu vi as mãos dele apertando uma na outra, como quem segura um tremor. Eu tenho família, eu sei. E é por isso que você precisa ser limpo por dentro, porque família sente quando o sustento vem com peso. A casa sente quando a pessoa está se vendendo. Ele respirou como quem segura um choro. Eu prometo tentar. E eu respondi, não prometa, faça um passo. A promessa é vaidade, o passo é fé. Ele foi embora naquela noite sem resposta pronta, mas com uma decisão nascendo devagar. Dias depois, ele voltou. Só que voltou diferente. Entrou com o rosto pálido, mas os olhos tinham uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Era como se ele tivesse encontrado um eixo. Eu não fiz. Eu assenti. E o que aconteceu? Me chamaram na sala. Disseram que eu não era alinhado com o momento, que eu era difícil, que eu não estava vestindo a camisa e me cortaram. Ele falou isso como quem joga uma pedra no chão e espera o barulho, espera o fim. Aí, meu filho, é nessas horas que a fé mostra se é palavra ou raiz. E eu vi que ele tremia, sim, mas ele não estava quebrado como antes. Ele estava assustado e inteiro. Eu saí de lá com vontade de voltar e gritar, com vontade de ligar para alguém e culpar, com vontade de me odiar por ter sido bobo. E o que você fez? Ele respirou e disse com voz embargada. Eu parei no estacionamento, fiz as 3 respirações. E eu perguntei o que eu estava sentindo de verdade. E eu senti tristeza. Mas junto, eu senti uma coisa estranha, um alívio. Eu sorri de leve, porque a alma sabe quando a gente escolhe certo, mesmo doendo. Ele passou a mão no rosto. Mas agora, eu não sei o que fazer. E aí, entrou um fundamento que muita gente esquece. Quando a gente se alinha por dentro, a vida reorganiza por fora. Só que nem sempre do jeito que a gente queria, do jeito que a gente precisa. Eu falei, agora é hora de outro trono trabalhar, o trono dos caminhos. Ele levantou o olhar. Caminhos. Tem força que abre, força que direciona, força que põe encruzilhada na frente para você parar de andar no automático. Caminho não é só estrada de rua. Caminho é destino de alma. E quando a pessoa escolhe o correto, o caminho responde. Ele ficou em silêncio, tentando confiar. Mas eu tenho medo de não dar conta. Então vamos voltar ao básico. Você não vai resolver a vida inteira hoje. Você vai resolver o hoje. E o amanhã, você resolve amanhã. Fé é isso, não querer carregar o mês inteiro nas costas de um dia só. Ele assentiu. Na semana seguinte, ele começou a procurar trabalho. Só que, diferente do homem antigo, ele não procurava para provar valor. Ele procurava com presença. Quando a ansiedade vinha, ele respirava. Quando a culpa vinha, ele perguntava se aquela voz aproximava do bem ou afastava dele. E quando a raiva vinha, ele tentava não despejar em casa. E teve um dia em que ele falhou. Ele chegou em casa irritado, falou duro com o filho, levantou a voz. A casa ficou quieta de um jeito triste. E ele saiu para a varanda com a mão tremendo de raiva de si. Antes, ele teria se justificado. Antes, ele teria dito, tô estressado, não me enche. Vocês não entendem. Antes, ele teria virado pedra. Mas naquele dia, ele fez o que a alma madura faz. Ele voltou para dentro, chamou o filho, se agachou na altura dele e disse, eu errei com você. Eu tô com medo e eu descarreguei. Você não tem culpa. Me perdoa. O menino abraçou. E o homem chorou baixinho, sem escândalo, como quem finalmente permite que o coração saia do cativeiro. Quando ele me contou isso, eu senti o clímax da história se formando.
Porque o grande milagre não era arrumar emprego. O grande milagre era arrumar a relação dele com ele mesmo e com quem ele amava. Eu falei, você está vendo? O trono da justiça não é castigo, é alinhamento. O trono do amor não é mimo, é cura. O trono do conhecimento não é orgulho, é clareza. E o trono da fé não é cegueira, é passo. Ele respirou fundo, como quem entende por dentro. Eu sempre pensei que espiritualidade era milagre, coisa que acontece do nada. Milagre, meu filho, é quando a pessoa muda por dentro e o mundo começa a responder diferente. Milagre é quando você aprende a pedir desculpa. Milagre é quando você aprende a dizer não sem ferir. Milagre é quando você aprende a ficar em pé sem virar duro. Ele ficou quieto, absorvendo, e aí perguntou, e os fios invisíveis que o Senhor falou, como isso conecta com outras religiões? Eu respondi com cuidado, com respeito, porque fé alheia é terra sagrada. Conecta porque muitos caminhos ensinam esses mesmos pilares, mesmo com outros nomes. Tem lugar que ensina retidão e consciência como lei interna. Tem lugar que ensina amor como serviço e compaixão. Tem lugar que ensina sabedoria como silêncio e discernimento. Tem lugar que ensina fé como confiança e entrega. A forma muda, o fundamento conversa. Ele olhou para mim como quem vê uma ponte se formando. Então não é sobre competir. Não, meu filho, é sobre reconhecer o bem onde o bem mora. Umbanda é raiz brasileira, é terreiro, é canto, é guia, é ancestralidade viva. Mas a luz que ela aponta, essa luz conversa com o que é verdadeiro em muitos lugares. E quando a gente entende isso, a gente fica mais humilde. Porque percebe que Deus é maior do que a nossa caixinha. Ele assentiu devagar, e eu vi ali uma cura antiga, a cura do medo de perguntar. O tempo foi andando, e um dia ele voltou com o sorriso mais simples e mais bonito de todos. Aquele sorriso que não quer impressionar, só quer agradecer. Eu consegui um trabalho. Eu olhei para ele e perguntei, e o que foi que você aprendeu nesse caminho, meu filho? Ele pensou e respondeu, que eu não posso vender minha paz para comprar segurança, que eu posso ter medo e ainda assim fazer o certo, que eu não preciso ser meu inimigo. Eu sorri, porque era isso. Era exatamente isso. E sobre seu pai, ele respirou e disse, eu percebi que eu carregava ele dentro de mim como uma sentença. Agora eu carrego como lembrança e escolho diferente. Aí, meu filho, ali a história amarrou. Porque o que começou como raiva de Deus virou encontro com a própria alma. O que começou como medo de falhar virou coragem de ser verdadeiro. O que começou como dureza virou disciplina de gentileza. E eu disse para ele, você sabe o que aconteceu, né? O quê? Você encontrou sua ancestralidade espiritual. Não é só de onde você veio no sangue, é de onde você veio na alma. Você deixou de ser só resultado do passado e virou escolha no presente. Ele ficou com os olhos brilhando. E eu achava que eu só precisava de um emprego. E era isso também. Mas a vida, quando dá remédio, dá completo. Porque Deus não trata só o bolso, não. Trata o coração, trata o caráter, trata a estrada. Ele levantou, me agradeceu e antes de ir embora perguntou, preto velho, e se eu esquecer tudo isso? Eu respondi, você vai esquecer mesmo em algum dia difícil, mas aí você vai lembrar de novo. Porque aprendizado de alma não é linha reta, é espiral. A gente volta para o mesmo ponto, só que com mais consciência. Ele sorriu e foi. E eu fiquei aqui, na roda, olhando para você agora, meu filho, minha filha. Porque essa história não é só dele, não. Ela é de muita gente. Talvez seja um pedaço seu também. Quantas vezes você já correu e a luz sumiu? Quantas vezes você já tentou controlar e a vida respondeu com encruzilhada? Quantas vezes você já confundiu fé com medo, justiça com dureza, amor com fraqueza, conhecimento com arrogância? Os tronos, meu filho,
São como pilares dentro da gente. E quando a gente começa a reconhecer esses fundamentos, a espiritualidade deixa de ser só crença e vira caminho vivido, vira postura, vira transformação. E é aí que mora a beleza dessa conexão entre tradições. Quando você vê que o divino fala de muitas formas, mas sempre chama a gente para o mesmo lugar essencial. Um lugar de verdade, de responsabilidade, de compaixão, de consciência, de fé firme. Agora eu vou te deixar uma reflexão para levar com você, do jeitinho que Preto Velho gosta. Quando a vida te colocar numa encruzilhada, não pergunte só o que é mais fácil. Pergunte o que me mantém inteiro, porque o caminho que mantém inteiro é o caminho que te aproxima do sagrado. E se essa prosa te tocou, se você sentiu alguma coisa mexendo aí dentro, faz uma coisa simples. Escreve nos comentários qual trono você sente que mais precisa fortalecer hoje. Justiça, amor, conhecimento, fé, caminhos, ou outro que o seu coração nomear. E fica com a gente aqui no Ancestralidade, porque essa roda vai continuar. A cada encontro, a gente vai desfiando mais um fio, entendendo mais um fundamento, lembrando mais um pedaço de nós mesmos, que a sua estrada seja limpa, que seu coração seja firme e que sua fé tenha passo manso. Saravá. E agora, meu fio, minha fia. Antes da gente fechar essa roda, eu quero que você guarde uma coisa no peito, bem guardadinha, como quem guarda guia limpa. O que cura de verdade não é só entender o mundo lá fora, é alinhar o mundo aqui dentro. Se essa história mexeu com você, se em algum momento você sentiu um nó afrouxando, uma lágrima querendo vir, ou uma coragem discreta nascendo, não ignora isso não. Isso é sua ancestralidade chamando. Isso é a sua alma reconhecendo um caminho mais verdadeiro. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Escreve nos comentários uma palavra só. Qual trono você sente que precisa fortalecer hoje? Justiça, amor, conhecimento, fé, caminhos? Escreve. Porque quando a gente dá nome ao que sente, a gente começa a cuidar. E sua palavra pode ajudar outra pessoa que está lendo em silêncio e achando que está sozinha. Se inscreve no Ancestralidade para não perder as próximas prosas, porque essa roda vai continuar. Aqui a gente vai desfiar esses fundamentos com calma, com respeito e com pé no chão, sempre trazendo história, ensinamento e aquele abraço manso de Preto Velho que não julga, só orienta. E se você conhece alguém que anda pesado, ansioso, perdido, se cobrando demais, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, o que falta para alguém não é força, é direção, não é coragem, é acolhimento, não é mais luta, é um jeito novo de caminhar. Que o seu coração encontre eixo, que a sua fé encontre ritmo, que sua justiça seja equilíbrio, não dureza, que seu amor seja cura, não prisão, e que seus caminhos se abram na medida certa, no tempo certo, do jeito certo. Saravá, meu fio, minha fia. A roda se fecha por hoje, mas a luz continua acesa aí dentro.